Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui no nosso podcast da Arca, o Arca Podcast. Nós estamos no nosso segundo episódio e você já está vendo aí a nossa convidada. Não tem como fazer suspense com o podcast, porque a pessoa já leu quem está aqui participando. Então, nós estamos recebendo aqui hoje a Eni Cristina, está aí na tela, né? Eni, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado o convite prontamente, estar participando com a gente aqui. E você se apresenta aí, né? Quem é a Eni? Pois é, boa tarde a todos, né? Foi um prazer muito grande. Fiquei honrada em receber o convite, né? Sobre esse tema que é tão atual, né? E esse mês de setembro é um mês assim que todos voltam a atenção para esse tema e falar um pouquinho sobre esse tema nos alegra muito ao coração. Para quem não me conhece, eu sou Eni Cristina, ou Eni Viana, né? Ou muito conhecido como Tia Eni Viana, devido à carreira de educadora, quase 30 anos como educadora, aposentada, esposa de pastor, e hoje eu tenho uma clínica SOS Orientação Familiar, onde o tema é orientando pais na educação de filhos. E esse é um projeto, eu falo que é uma missão que o Senhor me deu onde nós podemos acolher as famílias, ajudar as famílias, orientando na educação dos filhos e orientando os pais como base para a educação dos filhos. Então, a gente tem esse privilégio de acolher várias famílias, de ajudar várias famílias e de colher frutos desse acolhimento, dessa ajuda, né? E isso alegra muito o nosso coração. Também fiz pós em análise de comportamento na área clínica e social. Tenho também a teologia, né? Onde nós trabalhamos também na igreja com o departamento de mulheres, departamento infantil e como esposa de pastor, um pouquinho de tudo, né? Nós somos um pouquinho de tudo. Sempre participando dos aconselhamentos, né, Eni? Isso. Essa parte clínica é muito gratificante, né? Quando você colhe os frutos, né? Você atende os pais e os filhos, né? Isso. E aí você está nessa missão de levar eles, né, a converter o coração dos pais aos filhos, né, dos filhos aos pais e fazer essa engrenagem funcionar, porque muitas vezes a engrenagem trava, né? Trava. Então, a gente sempre trabalha com a base. Às vezes chega o pai com a demanda do filho, e quando você vai aprofundando nessa família, você percebe que muitas vezes um pequeno ajuste na base da família, a criança sai desse quadro e a gente consegue ajudar de uma maneira mais tranquila, né? Nós temos crianças típicas e crianças atípicas. Isso acontece muitas vezes com esses dois tipos de criança. A família às vezes recebe um diagnóstico ou a criança está passando por alguma fase que a gente sempre fala com os pais. A criança ela nunca é, ela está. Esta fase que ela está, porque a criança muda muito, né? E a gente consegue identificar. Às vezes, um descontrole emocional dos pais, uma falta de paciência, ou um olhar diferenciado, ou a falta do olhar para essa criança. Falta de tempo, né? A falta de tempo vai desencadeando nessa criança uma ansiedade, ou vai desencadeando nessa criança que os pais chegam com a queixa de uma criança hiperativa, o excesso de tela. Então, vem usando como argumento para acalentar essa criança. O pai entrega tudo, os pais entregam tudo, e aí vão gerando e aumentando esse desconforto até que chega até nós, né? E às vezes vem com diagnóstico, e às vezes o diagnóstico vem até errado, porque apenas um ajuste, eu brinco muito com os pais assim: olha, essa família tá igual rádio chiando. Vamos achar a frequência que a gente consegue ouvir a É música. um ajuste fino. Um ajuste fino. Legal. Eni, nós estamos, né, como você falou, no tema do Setembro Amarelo, né? A gente tem o primeiro podcast nosso, nós estreamos na semana passada tratando esse assunto. E nós fizemos uma abordagem com pastor, psicólogo, e a gente falou até um pouco, né, sobre pastores, sobre homens, né? E hoje eu queria que a gente conversasse um pouco sobre as mulheres, né? Como está a saúde mental, emocional das mulheres?
As mulheres estão sobrecarregadas? Como é que você tem percebido isso aí nos seus atendimentos, no convívio da igreja, nos aconselhamentos? Então, pastor, a saúde mental das mulheres, né? Nós trabalhamos pouco tempo com as mulheres da igreja, algo que foi bem interessante, né? Foi até uma psicóloga amiga que levou esse tema e depois a gente continuou trabalhando sobre esse tema, que é sobre sem sanidade não tem santidade. Então, as mulheres primeiro precisam entender como que está essa saúde mental para que eu possa tratar também o espiritual. Sem sanidade, Não não tem tem santidade. santidade. Não tem santidade, né? Porque às vezes a gente pega o refúgio da religião para cuidar ou tratar algumas áreas, mas a gente precisa dessa sanidade mental, essa Isso saúde acontece, mental. isso acontece com as mulheres também, porque é muito comum. Às vezes a gente vai conversar com homens, né? E os homens falam assim, não lá em casa está com problema porque eu estou trabalhando muito, ou eu estou precisando dedicar muito à igreja, né? Quando na verdade o problema não é esse. Essa é a fuga. Então ele passa a ficar mais no trabalho para até evitar estar em casa por causa do problema. Passa a buscar mais atividades na igreja para não estar em casa por causa do problema. Você percebe que as mulheres também acontece? Muitas vezes, muitas mulheres, né, são sobrecarregadas, acumuladas com essa função de mãe, esposa, cuidadora, profissional, né, e ainda sente a cobrança de ter que ter um corpo perfeito, que hoje essa comparação, essa mídia traz essa comparação que gera, né, uma ansiedade, uma fadiga, Além de tudo, ainda tem que ser bonito. e ainda tu tem que ser bonita, tem que estar feliz o tempo inteiro, né? Tem que receber e vem essa cobrança, né? E isso vem sobrecarregando as mulheres, sobrecarregando e muitas vezes elas atrás de uma maquiagem, de um sorriso, esconde uma ferida, uma dor que quando não tratada vem desencadeando uma depressão e às vezes num estágio tão grande que quase não consegue se recuperar essa pessoa depois, essa mulher. Porque a mulher, ela tem uma facilidade, né? Vamos dizer assim, de se maquiar e resolver vários problemas sem deixar transparecer a sua dor. E vem essa sobrecarga. Ser mulher não é fácil, porque você assume várias funções. O homem também assume várias funções, mas o homem sai para trabalhar, né? Como o Cláudio Duarte mesmo diz, né? Ele abre a caixinha do trabalho. E a mulher não, ela sai para trabalhar, mas a caixinha mãe está aberta, a caixinha profissional, a caixinha esposa, a caixinha dona de casa, e você está trabalhando pensando no almoço que eu tenho que fazer, na roupa que eu tenho que lavar, o dever de casa, o aniversário eu tenho que comprar um presente, e a gente não para, né? É uma característica que Deus deu às mulheres, mas não para sobrecarregar, para a gente ter um equilíbrio. E aí essa ginástica de conseguir ter esse equilíbrio. Eu brinco que é igual aquela molinha, né? Aquele brinquedo, que é aquela molinha que você tem que achar o equilíbrio e é muito difícil. Não é impossível, mas é difícil. E a cobrança sobre a mulher é muito grande. Porque o marido chega, ele quer a janta ou ele quer o café, ele quer os meninos de banho tomado, organizado, porque ele está cansado, ele quer descansar. Mas a mulher que chega junto, ela também quer a mesma coisa. Porém, ela tem que dar conta desse filho, dessa casa organizada, desse dever de casa. E por mais que o marido ajude, né? Nós temos vários maridos que ajudam muito, isso é muito bom, mas é uma minoria. Mas mesmo que ajuda, veio a sobrecarga. O filho quer muito a mãe, né? A mãe para dar o banho, a mãe para dar a comida. Se está doente, quer o colo da mãe. Então vem essa sobrecarga sobre a mulher. E aí vem esse adoecimento, esse cansaço, esse esgotamento. E aí essa saúde mental, ela vem minando. Como se fosse ali uma ampulheta, né, que vem minando ali aos pouquinhos, como se o tempo fosse acabando. Esse tempo que eu preciso para me reestruturar. Quem sou eu? Espera aí, eu também preciso daquele momento zen, a caixinha do nada, me deixa. Então, quando as mães às vezes dá aquela fuga, corre pro banheiro,
Porque às vezes a gente precisa só ficar quietinha. Deixa eu voltar deixa a alma voltar pro corpo para me poder sair e conseguir resolver algumas coisas. Então isso acontece muito com as mulheres. E a gente precisa, né, estar atento. Tem muitas vezes a gente sente essa sobrecarga, né, essa pressão. E engraçado, né, que a Bíblia, ela nos dá exemplo de tudo. É isso que eu ia perguntar. Você acha que essa sobrecarga é, ela é em função de um desequilíbrio do que seria o papel bíblico da mulher? Ou naturalmente a mulher já seria sobrecarregada? Eu acredito que não, né? Bom, naturalmente não, mas após o pecado, sim. Então, eu até coloquei aqui um exemplo, né? Em Lucas 10, 41, 42, uma história muito conhecida, que é de Marta e Maria, né? Duas irmãs, duas mulheres, vivendo o mesmo contexto, porém uma muito sobrecarregada e a outra também sobrecarregada, porém com escolhas certas. Então, a escolha certa é um segredo aí para que nós possamos trilhar um caminho mais leve, né? Marta estava fadigada, porque tinha que receber Jesus, os discípulos tinham que fazer tudo, né? Manter a casa em ordem, e Maria também tinha. Maria, eu creio que Maria também ajudava ela no dia a dia, mas aquele dia específico, Maria tomou uma decisão. Eu vou parar e alimentar a minha alma. Eu vou parar para ouvir Jesus. Eu vou calar todas as outras vozes e vou ouvir Jesus. Então, a música, né, que fala muito sobre isso, eu amo essa música, que nós precisamos parar, calar todas as vozes e ouvir só a voz de Jesus. Porque o convite dele é, né, vem, troca o seu fardo, ele é É leve. isso. Ele é leve. E isso não vai nos tirar as nossas obrigações, vai tirar o nosso peso, vai tirar a nossa cobrança, vai tirar a sobrecarga. E Jesus dá as orientações. Ele fala que a mulher é ajudadora. A mulher é a guardiã do lar. Ela auxilia ela é principal na educação dos filhos. Sim. Então Jesus deixou todas essas funções para as mulheres, né? Ele não tirou, mas ele não jogou um peso. Ele não jogou um peso, né? Então nós como mulheres, né, nós precisamos estar atenta. Se essa vida moderna nos leva a ser Marta, ou se a facilidade da vida moderna nos dá o privilégio de ser Maria. Porque antigamente a função Marta era mais pesada. Hoje não. Hoje eu aperto o botão da máquina, da panela de arroz, da lava-louça. Então eu tenho muito mais oportunidade de viver Maria do que Marta. Sim. Mas nós continuamos na função de Marta, sobrecarregando o tempo inteiro, igual uma máquina, querendo dar conta de tudo, às vezes para fugir de algo que eu não quero parar para sentir. Eu não quero perceber aonde está essa lacuna, vai doer, então eu prefiro uma sobrecarga e dar nome e jogar a minha dor interior para o filho, para o marido, para o pai, para o trabalho, mas é algo que eu não resolvi. É o excesso escondendo a falta. Escondendo a falta. Escondendo a falta. E isso é algo assim que a gente, quando você aprofunda no atendimento, você vai lá. Aquela raizinha que ficou lá na infância. Então, às vezes, aquela criança que está escondida dentro de um adulto, que está chorando ainda de uma dor da infância, que a gente tenta calar, né? Quando a mãe fala com o filho, para o choro, engole o choro. O tempo inteiro a gente está engolindo aquele choro, mas ele está aqui dentro gritando. Aí eu tenho que explodir. Então eu grito com o filho, com o marido, e aí a gente vem atirando para todos os lados para que essa dor não aumente mais. Eni, e vamos lá, para as mulheres que estão nos assistindo aí, estão nos ouvindo, né? Estão aí, podem estar até se vendo nessa descrição, né? De uma sobrecarga, de um excesso. é,
qual é o caminho para o equilíbrio, né? Assim, quais são os pilares que a mulher pode se apoiar e achar um ponto de equilíbrio, né? Para fugir do excesso, para resolver a falta. Qual é assim, quais são os pilares que você diria um caminho sadio para a mulher equilibrar a vida dela e não se sobrecarregar? Então, o autocuidado, né? O autocuidado nós somos corpo, mente e alma, né? Corpo, alma e espírito. Então, nós precisamos cuidar desse pilar, dessas três bases, né? Cuidar da minha mente, cuidar do meu corpo, né? Quando a gente fala cuidar do corpo, tanto a parte física, a parte de alimentar, a parte de dormir bem, de fazer exercício, que a pessoa que tem falha, mas precisa fazer exercício, essa parte de se conhecer. Eu acho que um dos pontos principais é você trabalhar a sua identidade. Quem é você? Quem é você em Deus? Você reconhece essa paternidade? Você se aceita como filha de Deus? Porque nós tornamos filha, mas muitas vezes nós não permitimos ser filha. Nós continuamos como órfãos, né? Se sentindo órfão. Ah, eu não tenho pai. Nós temos. E está de braços abertos para curar nossas feridas, para trabalhar, curar as nossas dores. Mas às vezes a gente coloca uma capa e não permite ver, não permite ter acesso, né? A gente mesmo constrói muros aonde já existe uma ponte, que é a cruz que nos leva até Cristo. E aí a gente precisa trabalhar essa identidade. A mulher precisa saber quem ela é, que ela é filha amada, que antes dela ser mãe, ela é uma mulher, ela é filha. Quem sou eu? Aceitar quem você é, aceitar o seu corpo, o seu cabelo, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele. Aceitar você como filha de Deus e ter em mente que tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é perfeito. Então, se eu sou criatura de Deus, feita pelas mãos de Deus, eu não posso rejeitar essa criação. Não posso. Eu não posso. Eu tenho que me aceitar. Eu não posso achar que eu faria melhor do que Deus fez. Que eu faria melhor. Mas se eu tivesse aquele cabelo, não seria eu. Deus não errou quando me fez. Sim. Muito pelo contrário. A Bíblia fala que antes que se formassem os nossos ossos, ele já nos conhecia. Todos os nossos dias já estão contados. Então, toda a nossa história já está pronta. Não foi por acaso. Foi pensado. Então, tem um valor, tem um propósito. Então, quando a gente entende isso, que eu tenho propósito nessa vida, eu não vim por acaso. E às vezes a gente atende várias mulheres que falam assim: não, mas eu sou fruto de um estrupo. Eu não vim, não fui desejada. Você foi planejada por Deus. Você foi planejada por Deus, você foi criada à imagem e semelhança do Senhor, vinda a esse mundo às vezes por circunstâncias diferentes. Mas você não foi um erro. Não foi um erro. Não foi um erro, você tem propósito. Você pode ter sido uma surpresa para o seu pai e para sua mãe, mas para Deus você Para não Deus, foi não. uma surpresa. É interessante isso porque tem muita gente que carrega isso, né? Ah, eu não fui planejado, eu sou um acidente, eu sou um remédio que falhou, ou eu sou a rapa do tacho, eu não era para estar aqui, então meus pais não me planejaram, mas Deus planejou. Então, antes de mais nada, né? A gente é um plano de Deus, né? Deus tem um propósito, Deus nos fez por propósito e de propósito, né? A minha mãe pode ter ficado surpresa com a gravidez, né? Meu pai pode ter ficado surpreso com a gravidez dela, mas Deus não foi surpreendido, né? Deus me fez do jeito que ele queria que eu fosse. E quando a gente entende esse propósito, quem somos em Deus, qual a nossa função aqui na Terra, essa dor sai, esse peso sai, essa aceitação vem, O fardo é tirado. o fardo é tirado e você começa a olhar para você de uma forma diferente, né? Então, quando a gente aprende a fazer esse exercício, vai para frente do espelho, olha para você,
Porque tem pessoas que não gostam de se ver na frente do espelho. Acha em você quem é você. E conversa com Deus. Senhor, por que que o Senhor me fez assim? O Senhor tem um propósito, eu ainda não descobri. Qual é o propósito desse cabelo? O que que o Senhor quer comigo? É treinar minha paciência para ter esse cabelo antes de sair? E quando a gente começa a conversar com Deus, né? Aquele, senta aqui, Jesus, me explica agora. A gente vai entendendo esse propósito, e as coisas vão ficando leves, o Senhor vai abrindo, o Espírito Santo vai dando entendimento, e você vai entendendo. Eu falei, gente, às vezes eu falava assim, na minha casa, eles brincavam assim, ah, é a ovelha negra, que é a única moreninha, o resto é mais branco e tudo. É muito espirifitada, é isso e aquilo. E hoje eu entendo por quê. Por que que eu sou falante demais? A função que eu atuo hoje, eu preciso ser. Tava no plano de Deus. Estava no plano de Deus para fazer tudo o que eu faço hoje. Se eu fosse muito paradinha, eu não ia conseguir. Então, o Senhor me fez nessa velocidade, a gente brinca assim, é porque tinha propósito. Tem propósito. Então, assim, o primeiro passo, se aceite. Vai para frente do espelho. Tem aquele atendimento, você, o Espírito Santo. Isso é terapêutico. É terapêutico. É terapêutico. E se conheça, pergunta, olhe o seu corpo. É isso mesmo, olhe o seu corpo. Olha como que você é. Observa, observa detalhes. Observa os detalhes do seu corpo. Isso é admirar a obra que o Senhor fez. É claro que muitas pessoas não estão satisfeitas porque não teve um cuidado, relaxou e aí hoje não tem por falta de cuidado, né? Ah, eu tô muito fora do peso, mas qual o caminho que eu escolhi para não ter a saúde ideal, o peso ideal, alguma coisa, né? Outras com bebidas, com drogas, que levou a chegar onde você está hoje. Qual a minha participação A sua nisso? participação. Isso não está, isso eu não posso jogar no crédito de Deus. Isso eu tenho que jogar no meu. Uhum. Agora, a cor dos meus olhos, do meu cabelo, da minha pele, a minha estatura, isso aí a gente não tem como mudar. Isso veio do Senhor. Então, esse autocuidado, esse propósito, isso cria esses pilares para que a nossa vida seja construída aqui nessa terra, como família, como trabalho, como ministério. Isso tudo a gente precisa. E lá em João, até anotei aqui, lá em João 15, 5, né? A Bíblia fala, né, que eu sou a videira e vós sois as varas, né? Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, sem o Senhor, eu não tenho identidade, eu não tenho autocontrole, eu não tenho domínio próprio, eu não tenho os frutos do Espírito. Eu preciso primeiro estar em Deus para que tudo seja completo na minha vida. Então, o primeiro passo é esse. É aquele tete a tete com Deus na frente do espelho. Vai lá conhecer quem é o seu pai, para você conhecer quem você é, né? Porque o equilíbrio vem quando a vida espiritual, que é a raiz, que sustenta todos os outros pilares. Então, a vida espiritual é a raiz. Ela que vai dar a toda a sustentabilidade para que cresça essa mulher profissional, essa mulher mãe, essa mulher esposa, essa mulher com essa identidade forte, tem que ter raiz. Sim. E aí, essa raiz começa a ter sanidade, né? A gente pode dizer que a sanidade começa na identidade. Na A gente identidade. começa a se curar, a se sarar, né? A partir de uma identidade bem resolvida, a partir de uma identidade aceita, né? E isso é tão profundo, né? Quando se fala em raiz, é aquilo que você não vê, Não vê. que isso vem da gestação. Uma mulher bem resolvida, quando ela vai gerar um filho, ela já nutre esse filho com esses pilares saudáveis. Agora, se ela não está, se ela está com a raiz de amargura, ela já vai jogar para essa nova criatura, esse novo ser que está sendo gerado ali,
já essas gotinhas com raiz de ó, agarrou aí, Amargura. amargura, isso mesmo. E a gente precisa ter, Sim. né, essa raiz saudável para que cresça essa plantinha e para que essa plantinha dê frutos, Uhum. dê sementes. E essas sementes vão gerar outras saudáveis. Você falou sobre a infância, né? Que muitas vezes o problema manifestado na vida adulta, né? É um problema de uma criança chorando há muito tempo, né? E agora você fala das raízes, né? Desse processo aí da nutrição desde o ventre, né? É, quando a gente olha assim de forma geral, muita gente chegando na vida adulta com uma infância mal resolvida, com uma infância complicada e com traumas que não deveriam ter. Sim, muitas. Muitas mães, muitos pais chegam e você vem conversando na igreja, né? Seja na clínica, seja na igreja ou na escola, que eu atendia muitos pais também. E você começa a conversar. Ah, mas ele era igual eu. Mas Uhum. quem era você? Quem é você? Como que foi a sua infância? Ah, eu não tive um pai presente. Eu não conseguia, eu via a minha infância inteira que eu era burra, que eu não ia conseguir, que eu não ia vencer. Então, aquilo que me alimentou me matou. E isso provavelmente foi alguém que colocou nela. Você é burra, Alguém, né? alguém que colocou. Ninguém se percebe burro, né? E aí vem, né, esse ciclo. Uhum. Às vezes os avós com os pais com os filhos repassam para os seus filhos. E se a gente não quebrar esse ciclo, não quebrar essa maldição, isso vai para a quarta geração e vem adoecendo e só piorando. Vai Porque longe. com o passar do tempo, agora ainda a gente tem o agravante tecnologia, tela, né? As crianças hoje têm um mundo na mão, coisa que nós fomos conhecer com 30 anos, os meninos nascem com o tablet na mão, com o celular na mão, a informação chega muito rápido. E aí o pai que não tem essa autoridade, porque não foi construída uma identidade, hoje ele não se sente capaz de ser pai, não se sente capaz de ser mãe, ele não consegue exercer o papel. E quando você não consegue exercer esse papel, a sua casa fica toda disfuncional. E sua vida também. E A sua sobrecarga vida tá aí. também. Eu trabalho muito com os pais, com palestra com os pais, trabalhando sobre essa questão. Hoje, os pais, uma grande maioria, são marionete nas mãos dos filhos. Os filhos que mandam. E o pai relata, ah, depois que fulano chegou em casa, ele que domina o controle da A televisão, televisão é dele. é dele, eu não consigo fazer mais nada, ele que escolhe o restaurante que vai comer, ele que escolhe isso. Não, o filho vai ter direito de escolha sobre a escolha dos pais até que ele tenha maturidade para ter suas próprias escolhas. E quando os pais jogam esse peso, essa responsabilidade para os filhos, a gente está matando a infância dos nossos filhos, ferindo a infância dos nossos filhos, criando crianças que precisam resolver ou ter responsabilidades, ao que elas não têm capacidade, porque elas vão se frustrar, não sabem lidar com frustração, o pai não suporta ouvir choro, entrega tudo que aquela criança quer. E aí eu sempre brinco com os pais assim, como se a criança estivesse numa corda bamba, ela tem que atravessar, o pai está do outro lado e a criança está chorando aqui, pedindo para o pai, segura a corda para me passar, e o pai continua balançando a corda, porque ele não tem estabilidade, a criança quer estabilidade. Ela quer olhar para o pai, ela quer olhar para a mãe e falar, segura, eu posso confiar? E o pai olha para a criança e joga para ela a responsabilidade. Vem, você consegue. Ela, não, pai, eu preciso. Mãe, eu preciso de você. A gente sempre fala com os pais assim, olha, os filhos precisam dos pais. Por isso que os filhos têm pais. Senão já ia nascer adultos. Então É eles perceptível precisam isso. Você percebe a criança pedindo limite, pedindo pedir limite. segurança E aí vem a sobrecarga da mãe. da mãe. Por quê? Uma criança desajustada, o que que acontece? Não tem mãe? Esse menino não tem mãe, né? A mãe não educa,
Porque o pai verdade. trabalha o tempo todo, É. né? Então a sobrecarga vem para a mãe. Então esse desajuste da educação dos filhos também é uma sobrecarga da mãe, que vem acumulando um peso, mais um fardo em cima dela. E ela vai adoecendo. Porque como criança eu fui frustrada, na adolescência eu fui frustrada, eu fui excluída do meu grupinho. Eu casei, mas eu achei que era o casamento fosse um conto de fadas. Eu caí na história de Joãozinho e Maria, né? Uma casa de doce, mas o caldeirão lá dentro. E aí ele vem frustrando. Agora eu sou mãe e eu não sei lidar. Muitas mães chegam para mim e falam: Tcheni, eu não sei lidar. Como que eu faço? Eu não estou dando conta. Uma criança de 2 anos que só precisa de limite, de alguém que segura essa criança e fala com ela: para, isso que ela precisa. E a mãe não dá conta. Olha no olho. Olha no olho, não dá conta. Por quê? Porque ela não está resolvida dentro dela. Então ela precisa desse equilíbrio. Ela precisa de um tempo. Então, assim, a mulher, para ela ter essa saúde mental, para ela edificar a sua casa, para ela não ser tola, para derrubar, né? Igual em Provérbios 14:1 fala que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói. Então, se eu pego tudo para mim, eu torno tola. Não, a minha função é essa, mas eu chamo esse pai para perto, eu chamo esse marido para perto, eu chamo esses filhos e vou distribuir essas tarefas. Então, se ela é sábia, ela edifica a casa, ela vai distribuir as tarefas, todo mundo vai sentir pertencente dessa casa, ela vai tirar um tempo para a família, é um tempo para sentar e assistir um filme, comer pipoca. Mas a casa tá uma bagunça, mas agora é o nosso tempo. Então, todo mundo arruma a casa e todo mundo senta e assiste. Ou a gente assiste primeiro e todo mundo arruma a casa depois. Não é? Vai ser a logística que eles escolherem. Mas esse tempo de curtir é em família e de organizar também é em família. Enquanto a mãe está fazendo o almoço, o pai está no dever, ou o pai está no banho. Precisa desse equilíbrio para que haja tempo para essas crianças terem a família, terem um tempo em família, ter a importância da mesa, sentar na hora desse jantar, seja na hora do almoço, pelo menos uma refeição no dia precisa ser em família, não é? Mesmo que não esteja todos presentes, mas a maioria presente, para que haja esse princípio da mesa, para que haja esse olhar nos olhos, essa conexão que a mesa nos traz. E depois que essa casa dorme, para que esse casal tenha um tempo, para que esse casal seja casal, porque aí essa mulher vai ser acolhida nos braços do marido, esse marido vai ser acolhido nos braços da esposa, vai ser aquele momento de relaxar. Aí a gente brinca assim que esse tanquinho do amor é abastecido, recarrega as forças para o próximo dia, que vai começar de novo uma outra jornada, mas eu sei que eu tenho refrigério, eu sei que eu tenho um alívio, eu sei que eu tenho uns braços. E essa mulher que não tem, que é mãe solo, como que ela fica? Ela vai para os braços de Jesus. Ela põe essa criança para dormir e vai, seja ela o seu travesseiro e Jesus. Então nós nunca estamos sozinhos, nós temos a presença de Jesus, é promessa dele. Amém. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, isso a gente pode descansar, desfrutar, porque é promessa. Amém. Nós falhamos a nossa promessa, mas Jesus não. Jesus não falha. Se ele prometeu, ele é fiel. Eni, nessa linha né, de como as mulheres têm sido sobrecarregadas, né? é, Há uma cobrança em cima da mulher que ela tem que dar conta de tudo, né? Então, muitas vezes a gente ouve isso, não, porque o que uma mulher faz, 2 homens não conseguem fazer, e não sei. Você acha que essa cobrança, essa vontade de se provar como alguém que dá conta do recado, é uma sobrecarga para a mulher? Você percebe isso como uma sobrecarga? Você percebe as mulheres tentando provar que são as mulheres que dão conta do recado mesmo? E com isso estão trazendo para ela
responsabilidades, papéis e obrigações que não seriam delas? Sim, as mulheres, né, com essa correria, com escolhas erradas, trazem para ela essa sobrecarga, né? Como nós falamos, às vezes para tampar uma falha de algo que eu não quero, né? Eu quero cobrir algo, então eu jogo e ponho essa atenção em outras coisas para que ninguém me perceba e não perceba as minhas dores. E muitas vezes por competição, porque a minha amiga dá conta, eu também tenho que dar. Então, a competição entre as mulheres é algo assim muito maior do que com os homens. O homem é muito bem resolvido com ele. Ele vestiu uma roupa, tem 10 festas, ele vai com a mesma roupa e tá tudo bem. A mulher é mais competitiva? Muito mais competitiva. E a mulher, não, eu não vou com a mesma roupa. Não vou mesmo. Eu fui no casamento passado, não vou, todo mundo vai me ver. Ninguém tá nem lembrando, mas a gente tá ali com aquele peso dentro da gente, uma cobrança. Ah, mas fulano deve estar, né? Não, eu preciso. E às vezes então eu vou me sobrecarregar em trabalhar mais para que eu tenha mais, para que o outro veja que eu posso ter. E não permito que as pessoas me conheçam como eu sou, né? Eu tenho que ser. Eu posso ter, mas primeiro eu tenho que ser. E aí essa competição, né? Porque antes de eu sair do serviço, a mulher saía do serviço e pegava os filhos na escola e ia para casa. Hoje ela sai do serviço, ela não pega o filho na escola, ela paga uma hora a mais porque ela vai para academia, depois ela vai no salão, depois ela vai fazer compra, aí depois ela pega esse filho. Que as escolas hoje que termina às 5, tem pai que pega os filhos às 19 horas. E aí essa criança já chega exausta, querendo sugar pai e mãe, porque eu fiquei 12 horas, 8 horas, 10 horas longe de casa. Ela quer atenção, ela quer colo, ela quer mãe. Aí a mãe quer dar banho, quer dar comida e quer pôr para dormir. E não supre o colo. E aí ela começa, pô, esse menino para de chorar, porque esse menino tá nervoso, esse menino... Não, ele só quer mãe. Para tudo e seja mãe. Você vai abastecer o tanquinho do amor. E aí essa criança acalma. Primeiro precisa. E assim, às vezes, é o marido. Chega em casa, às vezes ele só quer, me deixa meia hora aqui, para a alma voltar pro corpo, e aí ele consegue. E a mulher já chega e despeja o mundo se a mulher fica em casa. Então, quando há esse limite, quando há esse respeito, você entende o outro, o papel do outro e o diálogo. Eu acho que o que desencadeia esse desequilíbrio todo é a falta de diálogo. É o marido chegar e falar: olha, eu consigo buscar as crianças, mas eu necessito de 30 minutos. Se chegar em casa eu não vou ter, eu vou esperar dentro do carro 30 minutos. Aí eu vou subir. Ou a mulher fala: olha, eu preciso de passar na academia porque é onde que eu vou desestressar para chegar. Então você pega as crianças na escola e brinca com eles na pracinha e a gente chega. Então se tem um diálogo, se tem uma organização, se tem uma rotina, tira o peso, tira o peso. Mas sai o diálogo e entra a acusação. Você não me ajuda. Você não faz isso. Olha essa bagunça. Olha aquilo, olha aquilo. Aí começa só o tiroteio dentro de casa. De acusações, de palavras. Aí a sobrecarga do trabalho que você traz lá, o chefe briga, você está plena. Você pega toda a sua ira que você queria jogar no chefe, joga no marido e joga nos filhos. Traz para casa. Traz para dentro da sua arca. E a arca, que é o lugar de proteção, de saúde, de nutrição, de conforto, de proteção, vira um campo de guerra. Vira um campo de guerra. Então, o primeiro passo para essa mulher ter essa saúde mental é esse organizar. Organizar os papéis, organizar o diálogo, a responsabilidade, a função de cada um. E tirar esse tempo. Você e seu marido vão organizar essa casa. O que que você consegue fazer? Não, eu prefiro lavar banheiro. Então, tá. O banheiro é seu, a cozinha é minha.
Não, eu prefiro lavar vasilha. Então, tudo organizado funciona muito bem. É uma engrenagem. A família é uma engrenagem. É possível organizar. É possível organizar. É E aí, possível. Eni, você recebe, você e seu marido é pastor e vocês fazem esse trabalho com casais, você tem atendimento na clínica, né? Você ajuda pais e recebe mulheres enfim, você está em contato direto com as mulheres que estão pedindo socorro, né? Porque, infelizmente, uma das causas da sobrecarga que nós carregamos é a dificuldade que nós temos para pedir socorro. Então a gente demora para pedir socorro, a gente demora para buscar ajuda, né? Então quando chega para você, quando chega, né, para é um caso que já está no limite ou um pouco para lá do limite, né? Quando você recebe essas mulheres, qual é a principal queixa? E aí eu vou ajudar vocês para depois mostra esse podcast aí para os maridos depois, hein? Qual é a principal queixa que as mulheres têm dos maridos? Porque nós sabemos que cada um tem o seu papel, né? E quando um falha no papel dele, o outro tende a compensar, tende a se ajustar ali para suprir, né, esse papel que não está sendo desempenhado. Qual é a principal queixa da mulher com relação ao marido e com relação ao papel que o marido deveria estar fazendo e não está? A principal é a falta do diálogo. Falta do diálogo. Do diálogo. Dos dois. Porque a esposa acha que o marido vai adivinhar o que ela está pensando e o marido não para ouvir e nem para ler nas entrelinhas que as mulheres querem falar. Porque a mulher fala meia palavra e quer que ele entenda um texto. Nós também temos falha ali. Nós também temos falha. Mas o marido, ele precisa, né? O homem, se ele descobrir essa essência, esse tesouro que ele tem de sentar e ouvir a esposa, não precisa falar nada. Como diz o Cláudio Duarte, só Só dá atenção. só dá atenção. A gente só precisa de falar. Falar muito. E o marido só precisa ouvir. E no final ele balança a cabeça, tá tudo bem. Mas essa falta de atenção. Só precisa falar, porque você já tem a resposta. Você só quer. Só quero falar. Só falar. E aí a gente quer essa atenção. Para tudo, olha para mim. Tô aqui, olha para mim. Né? Observa as mulheres, aprenda a elogiar as mulheres. Porque não é importante para o homem, mas é importante para a mulher. A mulher ela é movida pelo ouvir. Ela precisa ouvir que é amada, ela precisa ouvir que ela está bonita. Por que que ela compete tanto com as outras mulheres? Porque na maioria das vezes o marido não nutre isso ela em casa. Então, se o marido falasse com ela, uau, você arrumou, está linda, ela não ia correr para a amiga falar, porque ela já estaria satisfeita em ouvir o marido. E aí o que que acontece? As mulheres deixam de se arrumar para o marido para arrumar para as amigas. Por quê? Porque as amigas vão validar isso nelas. Vai falar, nossa, seu cabelo tá bonito, hein? Que esmalte, que unha. E às vezes você vai no salão, você corta o cabelo, você faz. E o marido nem tchum, nem olha. Nem olha. E aí mata a mulher. Aí o que que vai gerar? Já poderia estar com a noite prontinha. Essa falta porque ele não falou. Nossa, você tá linda, joga um balde de água fria. E aí, para reconstruir isso tudo na mulher, demora, né? O fogão a lenha, Demora. né? Demora. E o homem não, o homem é automático. Apertou o botãozinho, virou a página. Uhum. Mas a gente não tem esse botãozinho. Deus não nos fez com esse botãozinho. Nos fez fogão a lenha mesmo. A gente precisa de um processo. A mulher, ela precisa ser nutrida com palavras, ser nutrida com toques, um abraço, um beijo, não é? Um, uma bala que seja um bombom. Eu lembrei de você. São pequenos detalhes que no dia a dia vai nutrindo a mulher. E a mulher nutrida, ela rega toda a sua casa. Mas uma mulher amarga, a Bíblia fala, é igual uma goteira, ninguém suporta. Ninguém suporta.
Mas quem tampa as goteiras? Não é o É o marido? marido, então. Então, marido, tampa essa goteira Tá, então é atenção. A mulher precisa de de atenção, atenção. precisa de cuidado, né? Essa é a principal queixa que você recebe lá. Isso. E essa dificuldade de dividir a responsabilidade, né? Dividir a responsabilidade e essa falta de apoio, tanto emocional quanto espiritual. Né? A Bíblia fala que o homem é o sacerdote. Então, se o homem se posiciona para orar pela sua casa, para interceder, para tampar as brechas, ele dá suporte para a mulher educar esses filhos debaixo dessa proteção espiritual. Agora, quando eu tenho que assumir também esse papel espiritual para proteção da minha casa, é outro sobrepeso. Então, a importância do marido estar junto, dividindo essas responsabilidades, tanto emocional, quanto das tarefas do lar, quanto espiritual, não é? Esse conquistar a cada dia, né? Esse homem ir à caça a cada dia para alimentar a sua família, alimentar espiritualmente, alimentar emocionalmente, fisicamente, né? O homem precisa estar atento. Ah, o homem é muito desligado. Não. O homem é muito ligado quando ele quer. Então é só ter um foco. E se tá desligado, tem que ligar, né? Tem que O ligar, papel é dele. não é? A gente É. brinca assim: o homem é muito ligado no futebol. Então, olha para sua família como um time, você é o técnico. Faz esse jogo ir para frente, fazer gol. Faz esse time vencedor. Faz esse time um vencedor, né? O homem gosta é de quê? Então pega aquilo que você gosta e aplica na sua família. É de pescar? Então aplica a paciência dentro da sua casa para que esse peixe venha e venha o alimento. É de mecânica? Ajusta os parafusos para que esse carro funcione. Coloca o óleo para lubrificar onde precisa. Então pega aquilo que você gosta, que você entende como linguagem, homem, e aplica na sua família. E aí você vai ver essa engrenagem fluir. E aí a sobrecarga sai, você vai ter uma esposa mais leve, uma mãe mais leve, filhos saudáveis e um lar equilibrado. Com problemas? Sim, mas com equilíbrio, né? A Bíblia fala que no mundo nós vamos ter aflições, né? Então a gente precisa. E a Bíblia também, lá em 1 Samuel, dá um exemplo disso, né? Na história de Ana, Eucana. Eucana não conseguia ler nas entrelinhas. Ele falava para Ana: eu não sou melhor para você, Ana, do que 10 filhos. Ele não conseguia ver a dor dela. Ela não sentia falta da presença do marido. Ela tinha dor de não ter filhos. Era diferente. Então, às vezes, o que o homem vê não é o que a mulher sente. É esse ler nas entrelinhas. A queixa dela não era a falta de atenção do marido como marido. Era que ela não podia gerar. E ela tinha uma rival dentro de casa, não é? Que pesava muito mais. Então, Ana queria a compreensão, não apenas de palavras, né? Muitas mulheres hoje desejam isso, não apenas uma palavra, é um acolhimento. Eu entendo a sua dor. Nós, como que nós podemos vencer, né? O que é que nós vamos fazer para vencer isso? Vamos orar juntos? Vamos lutar juntos? O que é que nós vamos fazer? Então, esse acolhimento também traz esse equilíbrio, e aí vem essa sanidade. Essa sanidade, essa santidade nos aproxima de Deus, e aí a gente consegue fortalecer essa identidade, ter uma mulher equilibrada, uma mãe equilibrada, uma profissional equilibrada, né? E a gente vem fazendo rodar uma engrenagem chamada família, chamada mulher, chamada mente, chamada corpo, chamada alma, e ela funciona. Exatamente. Na semana passada, no nosso primeiro podcast, Ani, nós recebemos aqui um pastor e psicólogo e a gente conversou um pouco também sobre isso, né? Sobre eh, a saúde emocional e mental do homem, né? Nesse sentido, ele trouxe para nós que muitos dos problemas que hoje são levados a um psicólogo, levados a um psicanalista, ele seria resolvido com amizades, que as amizades
são terapêuticas, que as amizades nos fortalecem, que as amizades é, é um ponto que nós estamos perdendo, né? Então a gente entrou num mundo de muita competitividade, né? A gente entrou num mundo de muita comparação, a gente entrou num mundo de muita disputa e perdemos muito do que é uma amizade simples, né? A simplicidade da amizade. E isso ele trouxe um contexto basicamente para nós homens, né? Você percebe que entre as mulheres também um relacionamento de amizade seria um ponto de alívio dessa sobrecarga? Olha, hoje em dia, as mulheres parecem ter muitas amigas, mas nós não temos, né? Parece que as mulheres têm muitas amigas, mas muitas vezes a amizade é uma amizade superficial. Hoje virtual, né? Hoje virtual. E isso causa um desequilíbrio, porque antigamente você tinha poucos amigos, mas era uma amizade para a vida toda. Você fazia uma amizade na escola, você carregar para a vida, Até a morte. até a morte, né? Antigamente falavam os compadres, né? As É, comadres, era para a vida exatamente. toda. O seu vizinho era o seu amigo para a vida toda. Eu lembro de vizinhos quando eu era criança, que eu encontro com eles hoje na vida adulta, e a gente mantém um relacionamento saudável, né, de amizade, e hoje já não se vê. Hoje o que que tem? Uma competição, uma comparação, um julgamento o tempo todo, né? Hoje eu sou sua amiga, mas se você fez isso aqui, eu já viro para daqui e falo mal de você. Então é uma amizade superficial, onde o tempo todo você está julgando e comparando e colocando na balança o que que você fez, não quem é você, né? Você não me paparicou hoje, você não falou que eu estou bem hoje, então hoje você não está legal comigo, não quero, né? As pessoas não querem, e as mulheres hoje têm muito disso. Como assim, amiga? A palavra amiga ficou tão, né? Todo mundo é amigo, oi amiga, amiga, ficou tão perdeu a essência do verdadeiro amigo e a gente sente falta de ter, né? Eu creio que uma pessoa saudável, ela não tem mais do que 5 amigos. Ela tem companheiros, ela tem colegas, ela relaciona bem com várias pessoas, Quem tiver 5 pode agradecer a Deus. porque hoje, se tiver um ou dois, né? É, é. E faz muita falta. Uma pessoa que você pode contar, que você pode chorar, que você pode ter ali uma pessoa que vai orar com você, uma Uma pessoa pessoa que vai se alegrar com a sua vitória. com a sua vitória, porque chorar com você até que é fácil, né? Às vezes a gente até consegue. Quem chora junto, mas quem se Mas alegra com a nossa vitória é um amigo, né? é um amigo. Que bom que você conseguiu, porque às vezes ela tá com você na luta toda, na hora que você consegue, nossa, olha lá, agora tá se achando, né? Só porque aí você vê que não era sua amiga. Não era amigo. Não era amigo, né? Então, isso faz muita falta, né? Essa falta de ter alguém para compartilhar suas dores, essa falta de ter alguém para se alegrar com você, alguém para tomar um café, um chá, só para jogar a conversa fora. Sabe aquela amizade boa, de rir, de dar gargalhada, que você pode, assim, conversar e depois você sabe o que foi falado ali, morreu ali, pronto, foi só Você está num aquele lugar seguro, né? um lugar seguro. Aquele famoso lavar roupa suja, É, pronto, agora saímos, sacudiu a poeira, vamos continuar é. e tá tudo bem. E isso faz muita falta. E a Bíblia conta uma história linda, né? Que é a história de Ruth e Noemi, né? É, diz que Ruth, né? Não, não afastou, né? De Noemi, né? Ela não deixou, né? Ela se afastar por onde ela quer que ela foi junto, ela e não existe essa amizade. Hoje é raríssimo você ver essa amizade, né? Você ter mulheres como Ruth, amigas leais, né? Alguém que vai junto com você mesmo nos momentos difíceis, você já não tem mais nada para oferecer para ela, mas ela não te abandona, não é?
E nós precisamos de amizades profundas e verdadeiras, não apenas de companhia social. Nós temos muitas companheiras social, de baladinha, de festa, de rolê depois da igreja, mas não são pessoas confiáveis de amizade. De amizade. Para você se sentir segura, não é um campo seguro. Muitas vezes é um campo minado. Que hoje, por essa amizade virtual, que é um veneno virtual, porque às vezes você posta uma coisa, as suas amigas printam tudo e espalham para todo mundo. Olha aqui, você viu, você viu, você viu, você viu, vai printando. Meu Deus. As amigas. As amigas. Meu Deus. Então é complicado. Agora, essa superficialidade que a gente fala dos relacionamentos, um exemplo muito claro que eu vejo nisso é a dificuldade que nós temos de ir uns na casa dos outros. Olha, para você ir na casa de alguém é uma cerimônia. Você tem que marcar a data, marcar a hora que você vai chegar, até que hora você vai ficar. Você acha que esse é um exemplo claro, assim, dessa superficialidade? Porque, olha, há não muito tempo atrás, ir na casa dos outros era a coisa mais comum do mundo, mais verdadeira do mundo, mais, né, simples do mundo. E hoje, talvez, por essa superficialidade, por essa competição, a gente está escondendo uma verdade ou não quer se revelar por inteiro, né? Isso é muito verdadeiro, né? Há pouco tempo atrás não existia celular, não existia telefone, ou era o orelhão, né? Você não avisava para ninguém, você ia, Você chegava, né? você chegava. E essa casa sempre tinha algo para te receber. Sempre tinha um bolo, sempre tinha um pão, sempre tinha um biscoito. As famílias eram famílias, tinha aquele cheirinho de casa, de lar. Então, hoje já não se tem muito isso. A maioria das casas hoje se torna pensão, hotel, todo mundo entra e sai e se comunica. Oi, tudo bem? Boa noite, boa tarde. E não tem mais o lar. A família tem um grupo de WhatsApp. Tem um grupo do WhatsApp. E ali você resolve os seus problemas. E antigamente não. Era aquele café da tarde na casa da tia, na casa da avó. São pouquíssimas famílias que fazem isso. Graças a Deus a gente preserva isso na minha família. Nós temos o café da tarde na casa da minha mãe todo sábado. Que legal. E a gente veio, era na casa da minha avó, depois na casa da minha mãe, continua na minha casa. Eu já passei isso para os meus filhos, eu tenho filho casado, né? Eu tenho 3 filhos. E a gente mantém essa tradição da mesa, de sentar junto. Termina o café, todo mundo pula para a cama da minha mãe, ali a gente bate papo, e ri, brinca. São quantos irmãos? Nós somos 4. 4. Né? Hoje aqui com a gente mora, sou eu e Rosângela, né? Meus outros 2 irmãos moram fora. Mas quando reúne, é igual bicho de monte. E isso vem porque as minhas cunhadas vêm e pulam para a cama junto e tá todo mundo, e os netos, já tem bisneto, e tem essa coisa muito gostosa. Que legal. Então a gente consegue passar. A amizade entre os irmãos, né? Eu e minha irmã temos uma amizade maravilhosa, né? Somos amigas, além de irmãs, somos amigas. E eu vejo que isso desperta inveja em muitas pessoas, curiosidades, né? E que as pessoas perguntam, como assim? Como assim que vocês falam de tudo? Vocês estão juntos em tudo, tudo. E as pessoas tentam muitas vezes separar, colocar intriga para destruir essa amizade. Sério? Sério, porque incomoda o outro. Porque eu não dou bem com a minha família. Olha Como só. assim que você dá bem com a sua família? Então você vê que ser o correto incomoda o outro. Ter uma vida real incomoda o que tem a vida virtual. Porque se é família linda de propaganda, não revela a sua, né? A bagunça que está aqui dentro da sua casa. E quando você tem uma amizade, você tem isso na sua família, incomoda os outros. E mesmo inconsciente, as pessoas às vezes tentam destruir isso. Tenta destruir. A gente tem que ficar muito atento, porque o inimigo ele é sutil, né? Ele vem como sapatinho de algodão. E aí, epa, peraí, por que a gente está olhando estranho? Não, aqui não. E a gente volta. Então a gente viaja muito juntas,
né? Deixa os maridos em casa, a gente vai viajar, pega minha mãe e meu pai, a gente viaja junto e vamos todo mundo e a gente mantém essa amizade. E isso já passou para os filhos. E os filhos já estão construindo famílias passando isso. E isso é muito bom. Isso é dádiva de Deus. Isso traz para a gente uma sanidade, uma santidade e um equilíbrio emocional. Porque a gente passa por muitos problemas. Se eu for contar a história da minha família, o tanto de problemas, eu acho que a gente já passou quase todos que tem na sociedade, nós já passamos em família, né? Mas isso não tirou a nossa estabilidade. Por quê? Porque a nossa sanidade trouxe uma santidade que nos deu suporte para viver isso tudo. Então, esse equilíbrio emocional nos dá essa, essa sanidade, hein? Faz essa engrenagem rodar, né? E Jesus no centro de todas as coisas, e o Espírito Santo nos direcionando, né? Porque problema nós vamos ter, mas a gente precisa ter aí essa Esse paz, lugar seguro, né? É essa um lugar paz. seguro. E quando a gente fala, né, de paz, não é ausência de problema. Paz é a presença de Jesus em meio aos problemas. E aí o mar se acalma. Você, dentro disso, você percebe que o sucesso para um futuro feliz, um sucesso para um futuro em família feliz, é meio que um resgate do passado. É a gente voltar a viver algumas coisas da vida simples que a gente perdeu, que é, nós tentamos substituir isso por uma modernidade e perdemos a simplicidade. Você vê que o caminho para o futuro, para tirar essa sobrecarga, para tirar tudo isso que nos sobrecarrega de verdade. É uma volta ao passado, assim, uma vida simples, esse bolo de tarde, um biscoito na casa da mãe, da avó. As coisas, eu não falo que seria esse voltar às coisas simples, mas eu acho que se você voltar essa essência do evangelho, da família e do seu propósito, é voltar para dentro da sua arca, é construir a sua arca. Eu uso muita arca como metáfora para trabalhar com os meus pais. Pode usar que eu estou gostando, que é a Arca É arca, Podcast, né? pode ficar. Porque a arca, o mundo está todo podre lá fora. Mas se dentro da arca tiver comida saudável, lugar seguro, o seu filho pode até sair, se sujar ou comer algo, mas quando ele volta para a arca, ele acha segurança, refúgio, paz. Em meio às tempestades, a arca vai balançar, mas ele está seguro. Então, se nós precisamos construir essa arca, família, aonde Jesus tem o controle, Jesus que fecha a porta, Jesus que dá o comando para a construção da arca, Jesus que dá as medidas corretas e ele que dita quem entra e quem fica do lado de fora. Se a gente calar as outras vozes, ouvir a voz de Jesus, seguir a instrução, construir a arca, nós vamos ter todo esse aconchego, essa saúde mental, esse equilíbrio e vamos navegar nessa tempestade, esse dilúvio todo, que daqui para frente não vai melhorar, não vai ser dilúvio mesmo, mas em segurança. Às vezes com medo, abalado, balançando, mas sabendo que nós temos um porto seguro, porque quem construiu, quem deu as instruções foi Jesus. E o manual é a Bíblia. Tá aí, tá disponível. A gente caminhando para o final, assim, o Setembro Amarelo, né? A gente fala de saúde mental, emocional, mas o grande apelo do Setembro Amarelo é que a gente é, ofereça socorro às pessoas que estão com ideação suicida, para o autoextermínio, e o nosso suporte é para que isso não aconteça, né? Então é possível que alguém esteja nos assistindo, alguém que ouviu o podcast ou está passando por isso, ele está sobrecarregado e já teve ideação suicida e já teve é, querendo dar um fim, né, a esse sofrimento, não a vida, né, mas dar um fim ao sofrimento. Qual que é a saída?
Jesus. É Jesus. E procurar ajuda. Eu acho que o primeiro passo, você não está se sentindo bem, você passou, seja por qualquer hipótese, seja assim, um relance muito rápido, veio aquele pensamento, eu poderia acabar com tudo. Busque ajuda. Busque ajuda. Não é vergonha pedir ajuda. Não é sinal de fraqueza pedir ajuda. Muito pelo contrário. As pessoas fortes pedem ajuda, não é? Pede ajuda e aceite ser ajudado, não é? Se abra para ser ajudado, porque às vezes Jesus está ali de mão estendida, as pessoas, todo mundo estende a mão e você encolhe a sua. Então você tem que se permitir ser ajudado também. Mas escreve. Não consegue falar? Escreve. Socorro, preciso de ajuda. Escreve, deixa um bilhetinho. Manda um WhatsApp para alguém. Não estou bem, preciso de ajuda. Mas não guarde isso só para você. Primeiro você vai para os pés de Jesus e depois você pede ajuda. Sua família não te dá estabilidade? Procura uma igreja, procura um psicólogo. Às vezes vai precisar de medicação, às vezes vai precisar apenas de um colo amigo, mas não fique sozinho nesse barco. Não fique sozinho. Entre nós cristãos, você ainda percebe um tabu com essa ajuda médica, com essa ajuda da ciência? Psicólogo, psiquiatra, terapeuta, psicanálise. Você ainda percebe uma resistência? Porque por muito tempo, né, a gente não via ninguém com vergonha de ir no dentista, com vergonha de ir no ortopedista, com vergonha de ir num qualquer especialidade médica. Mas quando falava de um psiquiatra, de um psicólogo, de um terapeuta, havia uma resistência muito grande, um tabu muito grande. Você já percebe uma melhora ou você acha que a gente ainda é muito preconceituoso com relação a esse assunto? Olha, eu creio que já teve uma grande melhora. Sim, mas ainda existe esse tabu. O medo de se expor, né? O que que eles vão pensar de mim se eu for no psicólogo? Vai pensar que eu não dou conta de lidar com as minhas emoções? E nós não damos mesmo. Nós precisamos, Uhum. não é? E é normal. Por isso tem as ajudas, né? Mas nós conseguimos avançar muito. As igrejas vêm ajudando muito nessa questão, com bastante orientações, com palestras, né? Falando dessa importância dessa saúde mental. Isso vem abrindo portas para que as pessoas possam entender que não é um problema específico dela, não é uma fraqueza dela, é uma demanda que ela está no momento e que é uma fase que vai passar. Então ela não é, ela está num período depressivo que precisa de ajuda. Ela está com problema com o filho e precisa de ajuda. E que não é falta de fé, E não não é é falta, vergonha. não é falta de fé, não é. Muito pelo contrário, não é? Você está ali grudadinha com Jesus e orando, pedindo, Senhor, me ajuda, e Ele põe na sua frente. Olha, eu vou te ajudar através desses caminhos. Porque Ele pode fazer um milagre e resolver tudo. Pode. Mas Ele gosta de colocar pessoas para nos ajudar. Então, Ele pode te ajudar com remédio. Então, para você ter o remédio, você precisa de um médico. Pode com psicólogo, com psiquiatra, ou com um amigo, ou com um pastor. Mas vai ter pessoas para te ajudar. Mas peça ajuda, Peça ajuda. peça ajuda, peça ajuda. SOS. SOS. E aí, Eni, vamos aproveitar então, deixa aí o seu contato, né? Seu Instagram, o contato da clínica, a sua igreja, né? Fica aí, dá um endereço para as pessoas te acharem, aqueles que vão pedir ajuda aí. Então, nós trabalhamos na clínica, né? SOS, Orientação Familiar. Fica na Cidade Nobre, na Rua João Molevade, 568. Nós trabalhamos com psicólogos, né? Infantil e adulto. Nós trabalhamos com oficinas com crianças a partir de 7 meses, com oficina Baby. Temos a parte de orientação também com os pais. Temos curso de Libras,
né? Que é uma novidade aí, Que tanto para legal. criança como para adultos. Já formamos uma turma, estamos abrindo aí outra a partir do final do mês agora. Temos as intervenções, reforço escolar, aplicamos testes, né? Avaliações em crianças para detectar um TDAH, um autismo. A gente faz todo esse acompanhamento na clínica, né? E na Igreja Batista Shalom da Cidade Nobre, nós também temos, né, atendimento pastoral. Se você tem desejo também de ter um acompanhamento, também tem esses atendimentos. Temos os cultos, né? E que dá esse acesso para você também, após o culto, receber ali um atendimento, caso você precise. E nós estamos aí à disposição para acolher, para abraçar, para orientar, para orar junto, né? Para tomar um cafezinho Tomar um junto. café. Nós vamos deixar aqui, né, na descrição daqui do vídeo, o contato da clínica, o seu Instagram, o Instagram da igreja. Sim, Quem tiver precisando de ajuda, corre lá, corre lá. corre lá. SOS Orientação Familiar. Amém. Eni, alguma consideração, uma palavra final, alguma questão que você gostaria de abordar? Olha, eu gostaria, né, primeiro agradecer a oportunidade e deixar bem claro que nós podemos ser Maria nesse mundo de Marta, nós podemos colher frutos, nós podemos ter amigas verdadeiras, como Ruth e Noemi, nós podemos ser amigas e ter amigos, e nós podemos ter uma sanidade mental para que possamos ter uma santidade, um relacionamento bem estreito com o nosso Deus, né? Com o nosso Pai, que é lindo, maravilhoso e está de braços abertos para caminhar junto até o grande dia, quando nós vamos estar lá juntinho com Ele eternamente. É Jesus que tira o fardo. É Jesus. Ele Ele é o troca, já nosso. está lá, ele troca esse fardo. Amém. Glória a Deus. Obrigado pela disponibilidade, pela participação, pela receptividade pelo convite, né? Aceitou prontamente. Obrigado. Foi uma bênção. E espero, né, que você aí de casa tenha sido edificado, né? Tenha sido tocado, né? De alguma forma aí. Tanto texto bíblico, né? Que a gente citou aqui, tanta coisa e o recado final é: não passe sufoco sozinho. Você tem ajuda, pode procurar a gente, pode procurar a Eni, a clínica, o marido, o pastor, a igreja. Nós estamos aqui também. É, não passe aperto sozinho. Você tem pessoas que podem te ajudar. Vamos caminhando para o final, então. Muito obrigado, você que participou, você que ouviu, você que esteve aqui com a gente. Foi uma bênção, foi uma alegria. E nós nos vemos semana que vem, né? Também na segunda-feira, às 10 da manhã, sempre aqui um episódio novo. Eni, muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Fique com Deus.